Muito boa tarde, novamente. Obrigado pela presença, todos e todas. Vamos, depois do What Colonialism, que aliás cruzou já com o tema do What Women, começar esta segunda sessão. E eu vou fazer apenas uma breve apresentação e passar a palavra às nossas convidadas. Não será necessário dizer como a questão das mulheres na arquitetura, da presença ou da ausência das mulheres na arquitetura portuguesa ou internacional ou global é um dos temas que tem sido, já há algumas décadas, mas em Portugal, mais recentemente, se tornado absolutamente central para a discussão, seja da história, seja da teoria, seja do nosso cotidiano e do nosso presente, eventualmente do futuro. E, portanto, foi com muita naturalidade que o nosso projeto envolveu, como um dos casos de estudo, exatamente esta investigação sobre What Women, ou seja, as arquitetas que em Portugal foram produzindo, foram criando arquitetura no nosso contexto. Eu queria só dizer, muito brevemente, que eu vejo este tema, que é um tema que me é caro e que eu tenho trabalhado com muito gosto com a Patrícia Pedrosa, em alguns contextos. Eu penso que este tema, para lá de todas as outras leituras que possa ter e que seguramente vão ser colocadas pelas nossas convidadas, tem, eu diria, uma componente no campo da história propriamente dita, no sentido do resgate das arquitetas e não só das mulheres envolvidas no ato da construção, digamos assim, que está no campo eminentemente da história e há, seja no campo da história da arquitetura, seja no design, como vamos ver hoje com a Helena Souto, seja no campo também da cidade e do urbanismo, mas é uma discussão eminentemente histórica, digamos assim, e depois há um outro arco, há uma outra perspectiva, que eu diria que é num campo que podemos chamar teórico, que é, digamos, a passagem desta discussão para a questão do feminismo ou dos feminismos, e, nomeadamente, para a questão também teórica, especulativa e muito interessante de uma feminilidade no campo da arquitetura. E, portanto, não quero, de forma alguma, fazer nenhuma síntese, só chamar a atenção de que What Women, as mulheres na arquitetura, é, de facto, um campo de investigação, um campo de prática, até um campo de ativismo que é absolutamente central e que nós hoje aqui vamos retomar, logo a seguir ao colonialismo, seguramente sem ser por coincidência. Bom, a Patrícia Pedrosa é investigadora connosco no projeto Europa, que eu há pouco mencionei. Ela é investigadora do Centro Interdisciplinar para os Estudos de Género da Universidade de Lisboa, para sintetizar, e professora da Universidade da Beira Interior. A Helena Souto, que falará a seguir, é professora associada do IAD, Universidade Europeia, foi coordenadora do projeto de investigação, também financiado pela FCT, sobre design em Portugal, 1960-74, é autora de várias publicações, como aliás a Patrícia, e atualmente é comissária científica de uma exposição que está patente no Museu Nacional do Azulejo, intitulada Territórios Desconhecidos, a criatividade das mulheres na cerâmica moderna e contemporânea portuguesa, 1950-2020. Por último, falará a Zaida Mouchi, professora de urbanismo da Escola Técnica Superior de Barcelona, que é especialista em urbanismo, arquitetura e género, e, além de muitas outras atividades, eu aqui destacaria o facto de ser integrante e fundadora da Rede de Investigação e Difusão das Arquitetas no Mundo, Um Dia, Uma Arquiteta, e foi fundadora do coletivo Ponto 6 para a investigação, difusão e projeto de urbanismo com visão de género e feminista.
Eu queria agradecer muitíssimo a presença da Zaida, da Helena, a Patrícia é da casa, mas também agradeço naturalmente a sua presença e passava desde já a palavra à Patrícia. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer voltar aqui a este sítio que também nos recebeu em outubro passado e onde começámos a discutir sobre estes assuntos. Portanto, o meu primeiro agradecimento é à Casa da Arquitetura, à Fundação Marques da Silva, ao SES e aos caríssimos investigadores responsáveis pelo Projeto Europa. Hoje, enfim, há aqui dois momentos interessantes ao iniciar e vagamente até quase comoventes, não é? Por um lado, partilhar palco com duas mulheres que, para lá de serem profundas conhecedoras das áreas onde se movimentam, eu pessoalmente respeito muito e, de maneiras diversas, têm sido referentes para mim. Por outro lado, a enorme responsabilidade de falarmos a seguir a uma sessão tão rica, tão intensa e que me parece, enfim, são estes momentos que às vezes me faz pensar que o país se imagina no futuro, não é? Onde desarrumamos a casa, onde parece que vivemos cotidianamente a fazer de conta que está tudo bem, não é? E depois há momentos em que partimos a louça toda e é bom, não é? Portanto, espero que estejamos à altura do debate anterior. Trouxe-vos uma imagem enfim, a imagem serve de lançamento de algumas reflexões soltas, necessariamente, porque o tempo é curto, porque entre o Europa e o projeto de investigação do qual eu sou investigadora responsável, o WARS, estas nossas investigações ondulam e estão longe de estar terminadas e, portanto, o que trago para compartilhar convosco, tal como fiz em outubro, são apontamentos, reflexões, coisas que estão em processo, na minha cabeça seguramente desarrumada. Na imagem vemos a Maria José Estanco, a primeira arquiteta portuguesa formada em Lisboa, uma algarvia que vai, como tantas pessoas neste país durante o século XX e não só, que vai rumar à capital na tentativa de melhoria da condição de vida, não é? E já voltaremos a esta condição social. E termina em 1935 a parte curricular. Enfim, a história dela é sempre muito interessante. Aconselho sempre a dissertação da Joana Roxo sobre ela e de mais alguns artigos onde a Maria José Estanco tem sido apontada e, enfim, nesse pandan a que já irei com a Maria José Marques da Silva, a primeira arquiteta formada no Porto. Enfim, vale sempre a pena perceber o sítio institucional onde começamos, porque não começamos aí, mas graduadas começamos aí. Termina então a parte curricular em 1935 e em 1942 defende o seu CODA, a sua prova final, na Escola de Lisboa, com, nada disto também, isto dava outra conversa, com um trabalho, com um projeto sobre um jardim-escola, um jardim de infância para o Algarve, não é? Também podíamos analisar transfronteiriçamente as questões dos programas e da suposta natural competência das mulheres para alguns programas, da cozinha ao jardim infantil. Seria outro tema seguramente emocionante, mas não é isso que vos trago aqui. Porque seria importante porque iríamos discutir as questões dos estereótipos de género aplicados à profissão, mesmo quando entramos na profissão. Mas não, fica para a próxima, tá bem? Ficamos assim. Esta foto é muito bonita. Descobri-a muito recentemente, quando andava, exatamente por causa das imagens da exposição, numa das várias revistas dedicadas ao público feminino, à procura de matéria-prima. E, nesta Modas e Bordados de 1937, surge então uma entrevista debaixo
de uma intenção de trazer profissões que normalmente não estavam associadas às mulheres, não é? E algumas são notícias sobre cientistas internacionais ou engenheiras. Neste caso, decidiram entrevistar a arquiteta, e é já designada de arquiteta, curiosamente, no artigo, Maria José Estanco. E a Maria José Estanco, enfim, e a Joana Roxo sabe bem, e a Ana Vaz Mulher que a orientou também, como foi difícil encontrar retratos da Maria José Estanco. Não é? E qual não foi a minha enorme felicidade, fiquei profundamente comovida quando tropecei neste artigo. Porque não é só um retrato da Maria José Estanco, mas é um retrato da Maria José Estanco enquanto profissional, ainda que ainda não tivesse o grau, mas já tinha a parte curricular feita, envolta, como vocês podem ver, pela prova de que ela fazia arquitetura, né? Desenhos possivelmente da experiência escolar dela, claro, exercícios escolares. E pronto, então ela é entrevistada pela jornalista, enfim, não vou debater sobre a jornalista, não é? Curiosamente, em 45, ela faz capa, portanto já formada. Convém dizer que alguns jornais nacionais e também o Loletano, de Lolé, de onde ela era originária, fizeram questão de publicitar a primeira mulher arquiteta a graduar-se. Interessante porque na cultura português falante tivemos direito ao feminino desde o início, não só na arquitetura, mas na medicina. Temos outra genealogia. Enfim, é outra questão que no universo hispanohablante ainda hoje se tenta conquistar, e nas companheiras italianas também, não é? O direito a ser-se arquiteta, parece absurdo, mas não é. 2021, e as nossas colegas italianas são chamadas de arquitetos, não é? Numa suposta estratégia maravilha da neutralidade, não é? Mas então, enquadrando e voltando à Maria José Estanco, ela é publicada em 1945, dando capa à revista Arquitetura Portuguesa e Cerâmica e Edificação, com o seu jardim-escola para o Algarve. Não é? Faz capa, tem várias páginas dedicadas à memória descritiva, aos desenhos e tal. Convém dizer também que ela ganha um prémio enquanto melhor estudante do último ano, inclusivamente. Tudo estava a correr aparentemente bem, até à altura em que ela quis entrar na profissão, não é? E que não aconteceu. Não é? Nenhum ateliê recebeu. E, portanto, ela segue aquilo que ela já era, o que se diz agora, de trabalhadora estudante, e, portanto, ela vai se dedicar a vida toda a ser professora liceal de desenho, etc. Enfim, para lá de ser uma ativista pela paz, enfim, e nos tempos correntes sublinhemos estas nossas múltiplas existências. A Maria José Estanco fez parte do MDM, do Movimento Democrático das Mulheres, e, nesse contexto, foi uma pacifista ativa. Enfim, mas a arquitetura tem uma obra feita para uma amiga, uma casa de férias. Há uns meses atrás, nesta sala, enfim, foi curioso estes contágios, trouxe as mulheres enquanto construtoras, associadas à pobreza, aos trabalhos duros e desqualificados. Deixei também a pista, que é preciso verificar, que será a intensificação da ideia burguesa do papel de mulher que retira estas mesmas mulheres pobres também, e as outras necessariamente, deste tipo de contexto de trabalho. Não é? Ou seja, não é que a carta à pedra para construir estrada fosse um trabalho para o qual as mulheres não estivessem fisicamente aptas, porque o fizeram, está comprovado. No inquérito da arquitetura portuguesa estão lá poucas, mas estão a construir. A Maria Lamas, no seu As Mulheres do Meu País, do fim dos anos 50, faz o mesmo, não é? Retrata mulheres com trabalhos duríssimos. Portanto, esta coisa da biologia como justificação de uma salvaguarda, enfim, quando são pobres, são tratadas como todos os pobres e fazem o que é preciso para sobreviver. Portanto,
não é uma proteção da violência das tarefas, mas é preciso proteger a ideia genderizada das profissões. O que são as atividades femininas e o que não são as atividades femininas. E, portanto, o Estado Novo entra com intensidade na salvaguarda deste lugar da mulher, enquanto esposa, devota a Deus e, obviamente, mãe. Um parênteses, no contexto português, ao contrário de outros contextos europeus, as mulheres portuguesas de classe média e classe média baixa sempre trabalharam. Não existe, como em muitos países, com a entrada na Segunda Guerra Mundial ou no pós-guerra, a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Aqui temos, se calhar associado, eventualmente como em Espanha, valeria a pena verificar isto, às condições de pobreza estão as condições de não capacidade de cumprimento do estereótipo de género na totalidade. Mas isto não quer dizer que a vida fica mais fácil, só quer dizer que a vida duplica a sua intensidade de responsabilidades. Porque trabalham tanto ou mais do que os homens fora, mas continuam a fazer os trabalhos todos e mais alguns dentro. Enfim, não falarei do trabalho infantil e das meninas que aos 9 anos já tomam conta dos seus irmãos todos e etc. Vamos ficar por aqui. Mas enquanto, enfim, tentando voltar a esta questão, é um facto, e já foi aqui reforçado, e todos e todas implicitamente já temos isto claro, que a mulher, enquanto arquiteta, não tem visibilidade durante muito tempo. E a visibilidade cria a norma, também já falámos nisto. E a norma plasma-se nas revistas, nos livros de história, enfim, nos telejornais, etc, etc. E, portanto, Portugal não é em absoluto diferente deste contexto eu diria, da Europa Ocidental, porque a Europa de Leste, com o seu período socialista, traz para a mulher uma outra condição, idêntico também à condição, idêntica e muito diferente à condição chinesa também, mas também não vamos por aí, porque estou-me obviamente a atrasar. E então, a nossa diferença nesta condição do identificar a invisibilidade e do destapar para tornar visível tem principalmente a ver com o tempo. Começámos há 10 anos a levantar estas questões. E ainda hoje estas questões são minorizadas, são ridicularizadas, são transformadas em anedotário. E ainda hoje temos que permanentemente, nos contextos da academia, das nossas universidades, explicar que o mérito é uma construção social, patriarcal e capitalista e racista e etc. Enfim, tentando alguma questão. Parece-me fundamental questionar as fontes e as estratégias que temos usado para fazer história. Disciplinarmente, a tradição de confinamento da disciplina e da profissão tem que ser discutido. Se calhar ser-se arquiteto e ser-se arquiteta não é aquilo que nos tem sistematicamente tentado fazer compreender. Não é? Porque cada vez que definimos por constrangimento, expulsamos uma imensidão de acontecimentos da fronteira. É necessário, então, considerar uma ampliação do que é ser-se arquiteto e arquiteta. E exemplo, coisas também que vão ser, já está prometido, não é? Discutido um dia destes, aprofundado um dia destes, a questão das artistas decoradoras nos anos 30 e por aí fora, e posteriormente das decoradoras, que em alguns contextos faziam um trabalho exatamente idêntico ao dos seus colegas arquitetos, e que algumas destas, mais tarde, enfim, a Teresa Almendra, até eram arquitetas também. Mas, nos casos e noutros, existe um óbvio viés de desvalorização ao olhar para elas e para as suas contribuições. Por outro lado, também, a questão parte do que é que investigamos. E aqui a matéria-prima de trabalho tem que ser igualmente desclassizada. Porque estamos a partir do princípio, e parece-me que é uma coisa que temos que ter sempre presente, as condições de construção da história e da profissão são profundamente urbanas, profundamente
elitistas, profundamente classistas, profundamente sexistas. E se nós não olhamos para a história da profissão partindo desta matriz, temos enorme dificuldade em dialogar com ela de uma maneira que a mim me parece honesta intelectualmente. Não é? Estaremos sempre, enfim, no assobiar para o lado que me parece, pelo menos, preocupante. Portanto, a saída das publicações disciplinares estritas, os catálogos de arquitetura, as revistas de arquitetura, e o ver a modas e bordados, para mim deu-me... A modas e bordados, e se tiver aí gente à caça de temas para investigar, dava um ótimo tema de investigação sobre o imaginário do doméstico em Portugal. Não é? Pensem nisso. Mas também a necessidade fundamental de reolhar os conteúdos dos arquivos, tanto os nacionais como os locais, com outros olhos, com um olhar que não parte do princípio de que os autores, os encomendadores são homens, ou são unos. Não é? Que testa de ferro é esta pessoa que assina esta coisa? Fecho. Voltamos à Maria José Estanco a trabalhar no seu estirador. Eu não sei se os homens aqui presentes, que nos ouçam, têm a noção da importância desta fotografia dos anos de 1937. Mas eu olho para ela e vejo consolidada a minha existência de arquiteta. Talvez isto aconteça a outras mulheres arquitetas também. A necessidade de se generalizar, normalizar a divulgação das mulheres arquitetas e das suas obras na comunicação social, nas instituições dedicadas ao estudo e à divulgação da arquitetura, nas publicações da área, nos eventos, nos júris, nos concursos, nos exemplos apresentados em salas de aulas, nas bibliografias, é fundamental para que, apesar dos 50%, que já somos quase na ordem dos arquitetos e das arquitetas, e das mais de 50% que já somos nas mesas das escolas de arquitetura em Portugal, nos sintamos, efetivamente, parte e com direito a sermos parte construtiva, visível, de futuro da profissão. E já passou o meu tempo. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Eu passava agora a palavra a Helena Souto. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos e a todos os presentes. Tenho que agradecer, de facto, este convite, que foi um desafio enorme, e agradeço em particular, claro, aos investigadores, o Jorge Figueira, a Bruno Gil, e, claro, à Patrícia Pedrosa, porque a Patrícia, e parafraseando um título de um best-seller que foi italiano e agora é mundial, é a genial líder de um projeto em que eu estou na equipa. Aliás, já várias vezes aqui o nome dela foi citado precisamente porque se tornou, e muito bem, com todo o mérito, uma líder destes problemas. E eu venho trazer um contributo, espero, sobre qualquer coisa que saia um pouco daqui das questões da arquitetura especificamente, mas que tem a ver com duas mulheres que merecem celebração. E aqui estou a usar deliberadamente a palavra celebração, porque há bocado foi evitada. Já se sabe porquê, não é? Por muitos e vários motivos. Aqui não, aqui eu quero usá-la, celebrar, sem ser, espero eu, de forma anacrónica, como também já aqui foi mencionado, até porque a minha formação é em História e, portanto, sou de facto uma historiadora da arte e do design e tenho realmente como pecado original de um historiador a questão do anacronismo. Mas aqui celebro duas mulheres que são, de facto, dois casos que de algum modo também têm a ver com o que a Patrícia acabou de dizer, que é estas situações diferentes de encarar as profissões associadas ao projeto, porque elas enveredam, de facto, como estão a ver pelas imagens, enveredam por uma prática de design de vidro, inclusive em lugares de fábrica, na fábrica Escola Irmãos Stephens, na Marinha Grande, e para onde elas vão trabalhar com bolsas da Gulbenkian. São duas mulheres que têm uma diferença de idades de 6 anos. A Maria Helena Matos nasceu em 1924, a Carmo Valente nasceu em 1930.
E, inclusive, aqui há que também marcar muito bem que a Maria Helena Matos tem um percurso que a leva, digamos assim, de uma forma natural, se é que se podia ser natural nos anos 50 e 60, ao design. Isto porque ela vem da Antónia Arroio, da então Escola de Artes Decorativas Antónia Arroio, que eu aqui quero frisar que era, na altura, uma pequena escola. Estamos a falar, ela entra na Escola de Artes Decorativas Antónia Arroio no final dos anos 30, princípio de 40, o que significa que, em relação a Lisboa, ela estava na escola quando ela funcionava na Rua Almirante Barroso, que é junto ao Liceu Camões, de Miguel Ventura Terra. Portanto, era um espaço muito especial, era uma escola pequena com realmente, digamos, uma perspectiva diferenciada do que era a formação, não só, lá está, quer do ponto de vista do feminino, quer do ponto de vista do masculino. Era realmente uma escola muito moderna já na altura, quando surgiu. E a Maria Helena Matos, ainda por cima, teve como professora uma outra mulher de referência, que foi a Estrela Faria, que tem um nome extraordinário. Era a Estrela da Liberdade Faria, porque nasceu no dia em que foi implantada a República, a 5 de outubro de 1910, e o pai, republicano ferrenho, deu-lhe o nome de Estrela da Liberdade Faria. Portanto, ela foi aluna da Estrela, e é através da Estrela Faria que ela descobre e escolhe, aliás, fazer um curso de pintura de cerâmica. Com esse curso de pintura de cerâmica, ela entra na Viúva Lamego e vai trabalhar, portanto, numa primeira fase, mais uma vez numa realidade fabril, e daí começa o caminho que ela começa a pavimentar em direção ao design, porque começa a trabalhar, de facto, com o apoio dos operários da Viúva Lamego, dentro de um esquema, aliás, de ateliês que já a Maria Keil tinha usufruído. E, aliás, tal como a Maria Keil, a Maria Helena Matos e a Carme Valente são personalidades que, por assim dizer, quebram com as tradições das categorias das belas artes, porque elas depois decidem ingressar na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Ambas vão ingressar em alturas distintas, mas já na Escola Superior, porque a Maria Helena Matos tem um período em que está a trabalhar na Viúva Lamego e só depois é que decide continuar a estudar e, portanto, quando entra na escola, já ela é a Escola Superior por causa da lei de 1950. Portanto, elas quase que se cruzam, inclusive, na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, porque a Maria Helena Matos termina quando a Carme Valente, por sua vez, entrou para a arquitetura. E, portanto, temos aqui um caso também que merece e está a exigir, eu já considero que já é ao nível da exigência que se faça uma tese aprofundada sobre a Carme Valente. Porque a Carme Valente ficou na sombra do seu marido, Francisco da Conceição Silva, e tem um percurso muito particular, porque lá está, ela faz arquitetura, mas acaba, tal como a Maria Helena Matos, por candidatar-se a bolsas da Gulbenkian, ambas as obtêm e vão, como eu já disse, para a Marinha Grande, para precisamente conhecer essa arte do fogo que é o vidro. E há uma coisa também muito importante, é que elas viajam, estas mulheres têm mundo porque não se limitaram a estar no espaço fabril e entender com os operários o que era esta arte do fogo. Elas vão também aos grandes centros da produção do vidro, na Europa em particular, mas vão estar, no caso da Carme Valente, vai estar em Murano, no caso da Maria Helena, opta inclusive também para os países escandinavos. E isto porquê? Porque a Maria Helena Matos vai se tornar uma mulher de liderança no processo de afirmação e institucionalização do design em Portugal. Ou seja, nesse aspecto elas têm percursos diferentes neste sentido. A Carme Valente vai ingressar no ateliê do Francisco Conceição Silva e acabará por, juntamente com o Eduardo Afonso Dias, tomar conta do que era chamado Departamento de Equipamento ao Design. Por sua vez, a Maria Helena Matos, em 1959, quando termina o seu estágio na Marinha Grande, faz uma exposição com o apoio do CNI, na altura, e nessa exposição de vidros, dos vidros que ela tinha produzido ao longo da experiência na Marinha Grande, ela vai ter um convite
do engenheiro Magalhães Ramalho, que tinha acabado de fundar, nesse ano de 59, o Instituto Nacional de Investigação Industrial, no quadro de uma coisa que também já aqui foi falada, que são os planos de fomento. E esse instituto, que era moderníssimo à altura, vai comportar um núcleo de arte e arquitetura industrial. E esse núcleo de arte e arquitetura industrial foi fundado por um arquiteto, Teixeira Guerra, mas que em 60 isto é já uma realidade, portanto no ano a seguir à fundação do INI, mas ele acaba por razões do seu percurso pessoal enquanto arquiteto, acaba por, após fundar esse núcleo de arte e arquitetura industrial, com o apoio do Magalhães Ramalho, e de lançar inclusive um stand onde tem o apoio de outro nome de referência da arquitetura e do design, que é o Sena da Silva. Ele acaba por, de facto, sair desse núcleo, vai passar para questões também do turismo, inclusive, e quem é que Magalhães Ramalho convida para, então, tomar conta do núcleo? A Maria Helena Matos. Com uma diferença, enquanto que o Teixeira Guerra era considerado num estatuto claro de responsável, ela fica sempre assim numa situação mais ambígua, mas era uma mulher fortíssima, eu tive o privilégio de a conhecer muito bem e, de facto, ela conseguiu impor-se naquele mundo perfeitamente masculino. E impõe-se pelo trabalho, impõe-se pelas escritas, impõe-se pelas interrogações. Ela publica muitos artigos sobre design industrial, e, como eu disse há pouco, vai viajar pela Europa para precisamente ir a estes centros do vidro, porque ela tem uma perspectiva que partilha com o Sena da Silva e com o Conceição Silva, com o Francisco Conceição Silva, que eram consultores do Núcleo de Arte e Arquitetura Industrial, e ela partilha, de facto, esta ideia de que os métodos do design é que podem modernizar a indústria portuguesa naquele momento crucial da entrada na EFTA, que foi em 1960. E eles vão fazer uma experiência precisamente na Marinha Grande, uma experiência de adequação de novos métodos na Marinha Grande. Não correu muito bem, mas pronto, mas isso é outra história. Aliás, ela tinha uma visão que realmente muito negativa em relação aos industriais portugueses. Isso passou-me contando muitas histórias. Mas, efetivamente, para todos os efeitos, ela torna-se em pleno Estado Novo. Está bem que estamos numa fase outra, que é o pós-Segunda Guerra, mas, de qualquer modo, ela torna-se uma mulher de liderança improvável neste mundo do design, que, inclusive, lhe fica a dever os grandes eventos que vão levar, efetivamente, e falou-se há pouco aqui de léxico e de usar arquiteto ou arquiteta, todas estas questões lexicais, e, de facto, é esta mulher que vai usar pela primeira vez a palavra anglo-saxónica, o vocábulo design, num documento que, para todos os efeitos, é um documento do Estado Novo, ou seja, do Estado português. Aqui vamos ultrapassar a questão da ditadura, porque ela vai fazer em 1965, organiza um grande colóquio, para o qual traz vários designers internacionais e, ao mesmo tempo que faz esse colóquio em 1965, no Palácio Foz, mais uma vez espaço do CNI, ela vai, por sua vez, fazer uma exposição em paralelo, uma exposição onde ela convida, para além de os designers estrangeiros que vieram aqui participar e que expõem peças, vai também convidar o Daciano da Costa, vai convidar o Cruz de Carvalho e vai convidar, por exemplo, também a Miria Toivola, e ela expõe também os próprios vídeos. E vai chamar essa exposição International Design. Ou seja, o catálogo tem, para todos os efeitos, na capa, é um pequeno catálogo, mas é, para a história do design em Portugal, perfeitamente um momento áureo, porque era a afirmação de uma geração que já não queria usar a expressão estética industrial francesa e queria, sim, usar o vocábulo anglo-saxónico com todo o peso desse diálogo com a indústria. A Carmo Valente, como eu disse, está a precisar muito de um estudo aprofundado, porque, inclusive, ela, além de vários e extraordinários vidros, no caso dela, ela trabalha muito cristal. A Maria Helena é mesmo vidro. Portanto, há uma diferença, por vezes, de matéria, como, aliás, se nota também pelas expressões aqui destas duas peças que trouxe. E a Carmo Valente
como também já disse que o Eduardo Afonso Dias toma conta do departamento de equipamento do Francisco Conceição Silva e, como de certeza todos aqui sabem, que ela inclusive vai desenvolver peças de apoio às piscinas, que são agora vendidas a uns preços absurdos, mas pronto, ainda bem, que é uma espreguiçadeira e uns cadeirões ou poltronas que ela desenvolveu com materiais que na altura estavam perfeitamente a ser descobertos dentro dos novos materiais sintéticos. E a outra coisa que ela faz é que, quando acompanha o marido para o Brasil, ela vai mesmo tomar conta, com um espaço separado, com um ateliê separado, e a Inês Leite, que já fez esse levantamento na tese dela, defendida na Universidade de Lusíada, e, efetivamente, ela provou, com documentos e com entrevistas, que a Carmo Valente tinha o ateliê dedicado, continuando dedicado ao equipamento, independentemente do ateliê do Conceição Silva. Às vezes tinha os mesmos clientes, outras vezes não. E tem um apoio excepcional, que é o do Sousa Braga, que vai também para o Brasil, o proprietário dos móveis Sousa Braga, com quem o Francisco Conceição Silva já tinha trabalhado em Lisboa e que também vai para o Brasil, como eles, no pós-25 de Abril de 74, e, de facto, ela vai ter nesse homem, no Sousa Braga, um apoio enorme. Portanto, há todo um mobiliário, um design de mobiliário que foi desenvolvido exclusivamente pela Carmo Valente e que está à espera de alguém. Muito obrigada. Muito obrigado, Helena Soto. Y pasaba la palabra a Zaida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Bruno, Georgie y Patricia. Bueno, espero que me entendáis en mi español Sí. catalán, argentino, no sé qué. Bueno, ¿por dónde empezar? Yo creo que la historia necesita, como quedó también clarísimo en la sesión anterior, ¿no? O sea, necesitamos revisarla, cada generación necesita revisarla, y no necesariamente quiere decir poner arena sobre lo previo, pero sí poner nuevas luces sobre lo que nos precedió para podernos pensar en el futuro, ¿no? Que yo creo que esa es la validez de la revisión y la escritura, la historiografía, ¿no? Digamos, cómo nos pensamos el futuro a partir de las bases que tengamos. Entonces, ¿qué sucede? Las arquitectas, bueno, Patricia ha dicho aquí que el año 42, en Argentina en el año 27, en Uruguay en el año 23, en la Sorbonne en 1903 una mujer de San Francisco, en el MIT 1800 y no sé cuánto. Bueno, digamos, las mujeres en el área de la arquitectura, en la profesión universitaria, hemos estado al principio, siempre. Claro, y un poco como decía Patricia, ¿no? O sea, y muchas de estas que han acabado, pocas y con las matrículas más altas. Pero ¿por qué la historia no nos ha reconocido, ¿no? Yo creo que hay varias razones. Una, fundamental y que posiblemente es la que engloba a todas las demás, es que desde la cultura patriarcal o la sociedad patriarcal no se valora otra cosa que aquella que corresponde a los valores falsamente neutros de una experiencia del hombre blanco, heterosexual, rico, que cuenta la historia, que no es que sea falsa la historia que cuenta, pero es su historia, que no es la de toda la humanidad. Y también eso lo podemos ver en los programas de arquitectura, ¿no? Lo que vamos a construir, o qué se construye, o qué se enseña, o en las ciudades, ¿no? Desde esta experiencia falsamente neutral dejamos fuera a la mayoría de las personas, y especialmente a todas las mujeres. Entonces, en esa sociedad, en esa cultura patriarcal, las mujeres tenemos un rol, eso que también Patricia decía, ¿no? Este lugar de género, además muy reforzado desde el Renacimiento y doblada la apuesta en el XIX con la burguesía, pero que viene desde el Renacimiento, ¿no? Este lugar de la mujer en la casa, débil, bueno, en otro lugar, y que por tanto hay en aquellas mujeres que salen del rol asignado, son doblemente castigadas, porque están haciendo lo que no les corresponde. No sé, y si vamos a otra cosa, o sea, una mujer en un trabajo que hice hace mucho tiempo en las cárceles de mujeres, claro, leyendo libros de cuestiones legales, las mujeres eran doblemente maltratadas cuando iban a la cárcel, porque o sea, no solo era una persona que había hecho algo mal en la sociedad, sino que además rompía con todos los estereotipos asignados, ¿no? Entonces, de alguna manera,
esa mujer que sale a la profesión rompe con unos estereotipos asignados, demostrando eso, que no hay nada que nos haga desiguales, ¿no? Porque en realidad no hay nada que nos haga desiguales. Nuestras cabezas biológicamente no tienen diferencias para ser capaces o no, o inteligentes o no. Por tanto, de esta historia, de esta recuperación o esta lectura que se hace de la historia, y cuando se reescribe, ¿no?, la historiografía, es a donde somos borradas, ¿no? Y no vale con que a veces dicen, no, ahora que son más. Yo estudié hace muchos años ya y ya éramos la mitad de las estudiantes. Las estudiantes éramos chicas y hoy en día en mi escuela de arquitectura con no sé cuántos miles de estudiantes no hay una catedrática mujer. Doy fe que mis compañeras no eran tontas. Doy fe. Entonces, en la historia las mujeres van desapareciendo. Muchas veces no firmaban porque no podían, también lo habéis dicho, ¿no? Firmaban detrás de un hombre por una u otra cosa o directamente, bueno, no lo podían hacer como... Y podemos irnos no solo a aquellas que han estudiado la profesión, porque sabemos que las profesiones son relativamente nuevas. En el siglo XVII, en Londres, después del incendio del 1600, hay estudios que demuestran que el 50% de las iglesias que son firmadas por Richard Green son hechas por una mujer, por Lady Wilbraham. Debemos decir que hemos estado siempre, evidentemente, es una mujer rica que tiene una serie de capacidades que le permitieron estar ahí, igual que a los hombres, o sea, eso no lo vamos a negar. Después hay una cuestión de aportar desde sitios diferentes, que es lo que a mí me ha interesado cuando he hecho el libro Mujeres, Casas y Ciudades, que publiqué hace ya 3 años o 4, que es las mujeres, no solo las arquitectas, las mujeres que han aportado al mundo construido que vivimos, ¿no? Al mundo que habitamos, desde tanto a lo que llamamos urbanismo como a lo que llamamos arquitectura. Y que han aportado desde a mí las que me interesaron son los que aportaron desde ese rol asignado, desde ese lugar no reconocido, no visible, porque en realidad estamos construyendo un mundo al que le falta la mitad de las necesidades, por decirlo así de manera como un poco simplista, ¿no? Y estas mujeres, ahora cuando Patricia decía que esta arquitecta, que no me he quedado con el nombre, había hecho un jardín de infancia en su proyecto final en 1942, Lina Bobardi en 1939, su proyecto final de carrera en Roma, es una casa para mujeres, para madres solas. Al final, claro, si no están las mujeres, hay ciertos temas que no aparecen. O, como sabemos, en la escuela de Harvard, durante la Segunda Guerra Mundial, se empieza a enseñar, en la Escuela de Arquitectura de Harvard, viviendas y jardines, porque eso estaba asignado a la escuela de mujeres, que era otra, pero que en la Segunda Guerra Mundial se unen porque no tenían clientes varones, claro, entonces las unen. Y aparecen estas cuestiones menores, como pueden ser los jardines o las viviendas, cuando se une con la escuela de mujeres, ¿no? Entonces son estos temas que abordan las mujeres desde ese conocimiento, ¿no? O como dice Susan Wirka, que es una investigadora norteamericana, cuando habla del urbanismo, dice, ¿por qué faltan las mujeres en urbanismo? Porque la historiografía también del urbanismo solo se ha basado como en dos líneas de pensamiento. Uno, la función, ¿no? Ya sea la apertura de vías para la guerra o para el monumento de Haussmann, o la belleza, Chicago Beautiful, etc. Falta la tercera pata, dice, el urbanismo tiene 3 patas, función, belleza y función social. Y a lo social fue a lo que se dedicaron las mujeres, pero al no recogerlo la historiografía como un componente del urbanismo, pues las mujeres no aparecen, sin embargo estaban presentes, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, que es lo que ella estudia, en los movimientos por el derecho a la vivienda, son las mujeres las que accionan. Bueno, en Estados Unidos y en todos lados el derecho a la vivienda ha sido algo defendido siempre por grupos de mujeres. Las modernas, por eso puse esta foto, tampoco en la historiografía moderna son todos héroes, que ahora volveré sobre eso también al final. Pero había muchas arquitectas ya en la modernidad. Ya no son ni la primera, muchas veces, ni la segunda generación. Y en el caso de Finlandia ya han pasado ya más de 30 y pico de años desde que la primera arquitecta se gradúa. Y cuando firman, no lo veis vosotros, Aino y Alvar Aalto, cuando firman los dos, pero cuando Gideon, que los conocía a los dos, que era amigo de la familia, escribe la historia de ellos, no la pone a Aino hasta que se muere. Claro, le dio un poquito de culpa. Como se muere, pues la pone, ¿no?
Y entonces después hay otra cosa que también se suma a este, ¿no? Un rol asignado y que por tanto no se puede romper, que a las mujeres en ese rol asignado también se nos juzga o se las juzga cuando se hace por sus formas, por su vestimenta, por su estética. Ayer hablaba con otra profesora de construcción de mi escuela que decía que a ella, desde que empezó a ser profesora, le dijeron que cuándo se iba a vestir bien. Dice, pues yo me voy a vestir siempre como me he visto. ¿Qué significa vestirme bien, no? O sea, eso jamás se le van a decir a un señor, ¿no? Pensemos también en Zaha Hadid y las referencias a ella respecto a las referencias a los arquitectos estrellas, ¿no? Entonces eso, ay no, si era no sé qué, y Elsa Caiza Macchignemi, la segunda esposa de Alvarado y socia, y que le vive 20 años después y continúa sus obras y obras que ya hace y rehabilita, ella no aparece nunca. Es como, no sé, los hombres tienen también una característica que aún muertos siguen construyendo. Porque Alvarado siguió haciendo él las cosas. No, si no, Elsa Caiza Macchignemi tendría que estar en los libros de historia y no está. Hay una definición de feminismo, porque yo creo que como la mesa anterior y esta son temas que pueden ser incómodos, porque evidentemente cualquier circunstancia o cualquier pregunta que nos proponga de construirnos en sentido amplio social y que al final termina siendo, te atraviesa como persona, pues son incómodos, ¿no? Entonces el poscolonialismo es incómodo, evidentemente, y desde Europa es muy incómodo, y desde clase en otros sitios es incómodo, y el feminismo es incómodo para cada persona, es incómodo. Entonces a veces molesta más porque es que no puedes huir por ahí del colonialismo, no puedes decir, no, yo que soy de un pueblo de no sé qué dónde, que estaban, y soy negro o negra. Ya, pero el feminismo es que no podemos huir nadie. Y hay una definición de feminismo muy simple, pero muy evidente, que a mí me parece que ayuda como a quitarle como el miedo al feminismo, que creo que nadie puede decir que no está de acuerdo con eso, y es una frase de una periodista en 1986, que ella, bueno, para un diccionario, cuando toda una historia, ella dice que el feminismo es la idea radical que las mujeres somos personas. Entonces, yo creo que contra eso no podemos estar muy en contra nadie, ¿no? Y en ese aspecto somos personas que podemos ser arquitectas, que podemos ser lo que querramos ser, igual que los señores, ¿no? Y para cerrar con la idea del mito y el héroe, con esta persona sola que hace todo, creo que es como una idea que arrastramos también desde el Renacimiento, fundamentalmente, que hay una persona que hace todo, ¿no? Todo lo hace bien, ¿no? Y creo que eso no nos ayuda a nadie, ni a los hombres ni a las mujeres, porque primero es falso. Los seres humanos, desde que nacemos, no somos animales que a los 2 minutos, una cabrita que a los 2 minutos camina sola y, bueno, más o menos se puede. Los humanos necesitamos cuidados de pequeños, de grandes, la vida, o sea, como seres vivos. Pero luego nuestro trabajo, por suerte, es colectivo, es grupal, es en equipo. Y necesitamos de alguien que sea muy capaz si vamos al trabajo del proyecto arquitectónico, ¿no? En el diseño, otra persona en la construcción, otra persona en los números, otra persona en relación con las clientes, que evidentemente hay personas que aglutinan diferentes capacidades, pero necesitamos todo esto. O sea, difícilmente haya una persona que pueda hacer todo, que conjugue todo eso, y si lo conjuga, no le da tiempo para hacer todos los proyectos que se le asignan. Por tanto, esta suposición que una persona sola puede hacer todo, yo creo que lo que genera, y creo que es uno de los problemas que tenemos, al menos yo lo veo como profesora, y aquí hay varios que sois también profesores y profesoras, la gran frustración con la que acaban la carrera nuestros futuros colegas, nuestros colegas ya. Porque claro, ser ese héroe no lo será nadie, será uno cada, no sé, un Koolhaas, uno cada cuantos millones o miles. ¿Y el resto qué será? ¿No haremos nada que tenga que ver con aquello que nos llevó, con esa pasión que nos llevó a estudiar lo que hemos estudiado? Creo que sí. Entonces creo que el deshacer la idea del mito, inicialmente, ayuda a visibilizar a las mujeres, pero también ayuda a generar una profesión que de entrada ya salga, no salga en un -10, ¿no? Sino que salga ya de una línea igualitaria y donde se quepan muchas habilidades, muchas capacidades y además reconocer el trabajo colectivo porque lo necesitamos y porque es así como se realiza, ¿no? Entonces creo que esta revisión, que de alguna manera proviene del feminismo, de una posición feminista,
nos serviría a todas las personas que ejercemos esta profesión. Muchas gracias. Bom, muito obrigado às três intervenientes pelas belíssimas intervenções. Eu faria apenas um comentário, depois passava ao meu colega Nuno Gil e depois gostaria que, naturalmente, a audiência também se pudesse posicionar ou colocar algumas questões às nossas convidadas. Eu queria só dizer muito sinteticamente, já se sabe que vou falar durante meia hora, que estamos, obviamente, em linha de continuidade com a discussão anterior. Acho que estamos aqui num tema também que é eminentemente controverso e que esta sessão poderá apenas entrar em alguns dos tópicos, em algumas das questões que são levantadas. Eu queria dizer muito também frontalmente que a investigação, o trabalho que tem sido feito internacionalmente e depois também cá no contexto português, de reconhecimento, de resgate, de levantamento das mulheres que trabalharam na arquitetura de várias formas no século XX, na época da arquitetura moderna, eu considero que é um avanço civilizacional. E considero, a Patrícia falou da Maria José Estanco, a Helena da Maria Helena Matos, da Carmo Valente, outras figuras foram aqui também mencionadas, e eu acho que não tenho qualquer... Fico, enquanto arquiteto, enquanto historiador, enquanto professor, penso que houve um enriquecimento da história da arquitetura com a aparição, com o modo como estas personagens foram ganhando e têm ganho cada vez maior destaque, que é, obviamente, merecido, mas, para além disso, significa um avanço civilizacional, em que a arquitetura, de facto, não é só vista como uma meta narrativa e como uma opção heroica de alguns homens arquitetos iluminados, mas que é feita de muitas coisas controversas e de muitos aspectos mundanos e de muitas questões ligadas ao cotidiano. E, portanto, eu vejo sempre esta discussão como uma discussão altamente positiva e instigadora do presente e do futuro. Mas, obviamente, que as coisas não são tão fáceis como eu estou a dizer, não é? E não são tão simples. Talvez aquilo que eu tenha dito, que eu disse, seja relativamente consensual. Obviamente que aquilo que eu queria colocar à Patrícia, desde logo, mas, enfim, também à Zaida, à Helena, é que um processo de luta ou um processo de ativismo corresponde a uma visão negativa de qualquer coisa que aconteceu ou que está a acontecer e que se tem que transformar. E a minha questão é que, pela obra da Zaida, da Helena, da Patrícia, que são as figuras que estão aqui connosco, de facto, muitas transformações têm ocorrido. E muitas alterações do ponto de vista do comportamento e do ponto de vista da relação com a profissão ou com as várias profissões têm vindo a ser alteradas. Nesse sentido, a questão que eu coloco é, por um lado, não devemos nós, e digo agora mais no contexto português, estudar mais a história dos feminismos e pensar mais a história dos feminismos. Eu tenho falado com as minhas colegas do Centro de Estudos Sociais e a nossa comum amiga Adriana Bebiano, no sentido exatamente de exortar esta conversa que é os feminismos. O feminismo são histórias muito diferentes. Desde o primeiro, ao segundo, ao terceiro, ao quarto, significam coisas muito diferentes. E eu acho que muitas vezes nós não temos uma percepção e não temos uma lucidez sobre exatamente o que é que feminismo, para lá da belíssima
digamos, explicação que a Zaida nos deu, que é muito, muito consensual, suponho, daquilo que nos pode levar a discutir se estamos a falar de uma luta que tem um fim ou que é uma espécie de amanhã que canta, ou seja, que é qualquer coisa que se projeta num futuro que nunca se irá ver. E desse ponto de vista, obviamente que nós estamos limitados pelo nosso tempo, pela nossa própria experiência biográfica, mas talvez essa fosse a questão, um pouco abstrata, mas é o mais concreto que eu consigo. Pensar se o modelo confrontacional e um pouco negativo com que a Patrícia se move, que eu acho que é isso que a faz mover, naturalmente, se tem um fim à vista ou se é um permanente estado de ver o mundo. É uma ótima pergunta. Eu vou ali buscar a bola de cristal e já te respondo. Não, violência é aquilo a que toda e qualquer mulher é sujeita desde que nasce. Não é? Violência é seguir, tomarmos consciência dessa violência sistemática, endémica. Quer dizer, enfim, estudar os feminismos. Imagino qualquer uma de nós e mais outras quantas companheiras aí já o estudaram. Eu convido os homens e as outras mulheres a estudarem-nos. O que é que eu quero dizer? A minha consciência histórica eu tenho. Passar os meus dias em pedagogia sistemática junto dos pares, enfim, acabei de o fazer, mas depois há um certo equilíbrio, cada um de nós fará o seu trabalho de casa. O tema dos colonialismos e dos pós-colonialismos interessa-me, impacta-me, não é o meu terreno confortável, mas eu ando a ler para me entusiasmar com a vossa discussão, etc. Ou seja, estamos entre adultos e, portanto, tem que haver uma corresponsabilização do que não sabemos, vamos estudar, não é? Por um lado. Falas de negatividade e violência. Não falei de violência, falei de negatividade, sim. Sim, falaste no final de violência, confronto, mas eu gosto, não tenho medo de não, falar mas de de violência. confronto, violência. É assim, a história das mulheres é uma história profundamente marcada pela violência e nós aqui somos genericamente mulheres privilegiadas, não é? Com mais tropeções, com mais angústias, mas estamos aqui. Só estar aqui somos privilegiadas, não é? Portanto, imagina tudo o resto, de todas as mulheres, 52% da população mundial, enfim, guerra, fome, a maior pobreza é para as mulheres, o maior desemprego é para as mulheres, a maior taxa de mortalidade por doenças curáveis é para as crianças e para as mulheres. Quer dizer, vamos por aí fora, não é? Portanto, vamos ver se partimos, se desmistificamos esta coisa do feminismo enquanto, enquanto um sítio de umas senhoras que não gostam de homens. Está bem? Ponto 1. Não somos lésbicas violentas. Podíamos ser, acho ótimo ser-se lésbica violenta, nada contra. Não é o meu caso. Ou seja, a nossa luta, e chama-se luta, e chama-se violência, e chama-se isto tudo. Desculpem-me, eu tenho imenso mau feitio e, portanto, paciência pouca para dourar pílulas. Isto é uma guerra. Nós somos assassinadas por sermos mulheres desde o princípio dos tempos. Enfim, vocês homens, podem ser assaltados, podem levar um enxerto de porrada, podem ser assassinados à saída daqui. Devemos ir para a guerra. Exatamente, não é? A nossa guerra é cotidiana. Não há eu vou para a guerra, eu estou em guerra. Porque todos os dias, se vocês repararem nas notícias, há mulheres a serem assassinadas pelo mundo inteiro, única e simplesmente porque são mulheres. Porque disseram que não a um homem que queria casar com elas, porque tentaram evitar uma violação, porque foram casadas aos 12 anos, mas também qualquer uma de nós, no contexto da violência doméstica, mas também do contexto da violência que se exerce. O feminicídio é um facto. Nós vivemos só um contexto de guerra permanente, percebes? Vocês vivem só um contexto de guerra excepcional.
Mas não vamos medir aqui quem é que sofre mais com as guerras, que isso é só um disparate. Até porque as mulheres nas guerras sofrem mais. O artigo último que ele dizia ontem era como as mulheres na Ucrânia já estavam a ser submetidas a taxas bastante impactantes, não é? Mesmo que seja uma, já é impactante, de violações, e como a prostituição já estava a ser uma estratégia para arranjarem dinheiro para conseguirem fugir da Ucrânia. Portanto, vamos falar de guerras, percebes? Não vamos. Mas a Zaida... Sí, bueno, un poco por este final, ¿no? Pero yo creo que sí que el feminismo, los feminismos son muy ricos y ofrecen las lecturas desde la filosofía y la ética política feminista muchas herramientas de las cuales no contamos. Bueno, no contamos porque el mundo cuenta con la mitad, o sea, nuestro conocimiento cuenta con la mitad del conocimiento. Por lo tanto, está bueno que abramos el conocimiento y nos harían, y te haces muchas más preguntas, pero te las haces y la primera de construcción es la propia nuestra, ¿no? Y creo que eso no puede no ser ventajoso para todas las personas, ¿no? Y bueno, solo terminar porque así le damos lugar a Bruno, pero por ejemplo en México, ¿no? que es un país de los feminismos, bueno, sin contar la India o países, otros países con una cantidad de feminicidios bestiales. El gran escándalo fue que las feministas en las últimas marchas pintan una escultura, el ángel de la independencia, y las llaman violentas. Pero ninguno sale a decir que hay violencia cuando cada día se levantan con no sé cuántas mujeres desaparecidas o muertas. Entonces creo que, claro, llega un momento que yo creo que si estudias las olas de los feminismos empiezan como amablemente y al final dicen, pues ya me cansé, pongo una bomba, como hicieron las Pankhurst, ¿no? Pero porque de las buenas palabras al final no te escuchan, entonces al final, pero bueno, no, pero que es muy grave lo que pasa, como dice Patricia, solo por el hecho de ser mujer y que está avalado por una cultura patriarcal basada desde los mitos griegos, las religiones monoteístas o no, o sea, los filósofos que son los padres, porque hay mujeres, de nuestro pensamiento, son súper sexistas y súper en contra de los hombres. A las mujeres, ¿los vamos a dejar leer? No, pero sepamos leer que cargamos con una cultura que tiene esta mirada que no nos hace bien. Nada más. Obrigado. Helena, força, Vou claro. só dizer duas coisas que sublinhar apenas. A primeira é que, de facto, nós não somos uma minoria. A segunda, portanto, não estamos nessa lógica sequer, não é? E a segunda, a Zaida disse muito bem, do ponto de vista profissional, nomeadamente nas profissões do projeto, são profissões de equipa. E a desvantagem está logo também aí. Há desvantagens que têm a ver com a questão dos mitos. Lá está. Portanto, mitificou-se essa metade, que é a metade masculina. Está mais que na altura de se mitificar. Há pouco vocês desconstruíam a questão da celebração e da mistificação, de mitificar. Ora, acontece que aqui é preciso criar mitos, a meu ver, isto é, heroínas, que de alguma forma possam inspirar as jovens gerações de mulheres, sentirem-se referenciadas, passarem a ter as suas referências, porque é o desequilíbrio total nestes percursos. Obrigado, Helena. Obrigado, Zaida. Bruno. Sim, eu acho que a questão que eu queria colocar tem a ver, de facto, com esta guerra. Para dizer porque, de facto, há aqui uma guerra dupla, não é só contra os homens, mas é principalmente com tudo o que é feito, porque as instituições em si, nós sabemos como elas são criadas, construídas e de muito difícil desmonte. E por isso, naturalmente, está aí essa questão. E por isso, eu diria que o feminismo teve que encontrar uma espécie de acuidade crítica para conseguir minar, encontrar o porquê das instituições serem como são. E daí que sabemos que a grande instituição é a família, não é? Desde logo aí está aí a gênese, se calhar, de alguns dos problemas, mas eu queria aqui falar um pouco mais sobre a arquitetura. Exatamente, porque estamos a falar também sobre a arquitetura, apesar de tudo. De como é que, na história, de facto, percebemos como a transformação das instituições, quando elas ficaram mais débeis, foi provavelmente quando
foi possível não só uma ou outra mulher, mas um ou outro jovem surgir. Porque, de facto, também é uma questão geracional que muitas das vezes se coloca. E quando estão em sintonia, nós vemos, por exemplo, o exemplo do Tim Tan e como Alison Smith, naturalmente, ali num momento específico, em que consegue falar, pese embora toda a sua subjetividade, efetivamente, naturalmente. Por isso, queria perguntar se, de facto, esta questão instituição, geracional, e a geração, aliás, de que modo é que não é senão apenas uma revelação de porquê de determinadas pessoas, afinal, terem conseguido emanciparem-se numa altura em que, se calhar, era muito complicado. Eu fiquei, naturalmente, com curiosidade de perceber o percurso da Maria Helena Matos e da Carmo Valente, principalmente quando, no Serviço de Belas Artes, elas conseguem bolsas na Gulbenkian, num período que imagino que tenha sido muito inicial. Porque eu e a Carolina Coelho estamos a fazer também o mesmo estudo no âmbito da arquitetura e nós vimos nos processos, cronologicamente, como nos primeiros 50 estão duas mulheres. A Manuela Bruxelas e a Maria Carlota Zucat. E, de facto, nós percebemos como também a questão de perceber que esses momentos são muito importantes porque estão a construir, além do que é a instituição escola, um percurso que aparentemente é autónomo. Mas ainda assim elas foram, pelo que eu percebi, para a Marinha Grande. Não foram para o estrangeiro logo de imediato. Não é? Pronto. Daí que, de facto, nós sabemos como os outros casos não foi assim que aconteceu, porque também estávamos num período naturalmente politicamente que adiava e viabilizava todo esse processo. Mas compreender que a individualidade em si, para além das instituições, através deste sentido da Bolsa, ainda que sabemos que o Serviço de Belas Artes também é o rosto, naturalmente, de uma instituição que tem as suas particularidades, mas que aí quais é que os mecanismos que de facto se conseguem desligar, autonomizar, encontrar um percurso, ainda assim uma autonomia em relação a essa perspectiva de domínio, naturalmente, instalado, que é a instituição, não é? Se de facto as instituições em si têm sido uma história do feminismo também, porque de facto é verdade que sabemos que sim, mas como é que elas entram neste discurso? Statement importante, até porque eu quero viver mais 50 anos e, portanto, dispenso ser assassinada por alguma criatura aí numa esquina qualquer. Eu não odeio homens, não é uma guerra contra os homens. Odeio alguns homens, como odeio algumas pessoas em geral. Não sou fofinha. A nossa questão não são os homens, são o patriarcado. São o sistema e a organização social que dá aos homens inequívocos privilégios que os homens utilizam e do qual sacam proveito e que, dessa maneira, nos tiram o tapete a nós enquanto pessoas cidadãs. Não é? Ou seja, pronto, isto só porque a tua frase era neste sentido e eu acho mesmo importante. Enfim, isto é pedagógico também. E é um bocadinho cansativo, a essa altura, andar a discutir o feminismo e as feministas que são, mas não sei quantas, que odeiam homens. Já não há pachorrice, isso é uma coisa para as redes sociais. Não estou a dizer que foi esse o sentido, mas eu preciso esclarecer. Para as redes sociais e para aqueles populismos de extrema-direita e às vezes não tão de extrema, não é? E, portanto, pronto, isto acho que é importante. Porque a produção de som de beat à custa da luta das mulheres pelo seu direito a terem direitos humanos... já nos custou muita coisa e, portanto, focar. A história das gerações, e eu já passo à Helena. Bem, as instituições plasmam as relações de poder. Não é? Portanto, se não exigirmos que elas mudem, elas não nos convidam a ser parte da mudança. Isto também é preciso, não é? E quando se vem falar, quer dizer, quando os discursos das pessoas racializadas vêm para cima da mesa, quando os discursos
das pessoas pobres vêm para cima da mesa, quando o discurso das mulheres vem para cima da mesa, quando o discurso das pessoas migrantes vem para cima da mesa, não contem que o discurso seja à espera que nós lhes abramos a porta para entrar, não é? Quer dizer, é um discurso é uma luta, não é? É um braço de ferro entre um poder estabelecido e outro alguém que tem direito a ter direitos. Pronto, isto. E as instituições, portanto, quer dizer, ainda estou para conhecer a instituição que diz vamos desconstruir-nos e aplicar até na lei nacional e nos partidos e no Parlamento, quer dizer, vamos no quê? Nos 30... Quanto é que estamos agora, não é? Diminuímos o número de deputadas em relação ao Parlamento anterior. Eu acho que isto é um retrocesso civilizacional, não é? Acho eu. Pronto. Ou seja, mas falaste das gerações, isso é muito bom. Isso é muito bom, não é? Porque eu, como professora, a coisa grande que eu tenho aprendido é que, genericamente, eu acho que ninguém me ouve, os meus pares seguramente não me ouvem, mas, às vezes, no meio daquelas turmas, há 3 ou 4 pessoas que te ouvem e que continuam pelo curso fora e que depois amadurecem discurso, amadurecem reflexão. Quer dizer, vocês, já vos passou pela cabeça esta coisa completamente fantástica que o primeiro núcleo feminista assumido como tal de uma escola de arquitetura nasceu na FAUP? Não é? Para mim, isto é emocionante, é desconcertante e é a prova de que a auto-organização das estudantes e dos estudantes tem um poder tremendo e, se tudo correr bem, é um poder usado para o bem. Não é? Portanto, sim, mais do que as estruturas, que são as instituições que são reprodutoras de si próprias, da sua estabilidade e do seu status quo, eu acho que o truque, eu acho que a grande estratégia, e é desesperante para mim, já estou na segunda parte do meu século de existência. É uma chatice, não é? Se calhar, como diz aqui o Jorge, muito bem, não vou ver coisa nenhuma, não é? Mas, elas andam aí e são a minha inspiração. Se eu pudesse só agradecer ao Bruno, de facto, essa questão das bolsas da Gulbenkian, porque temos que perceber que, como eu há pouco disse, que estas duas mulheres surgem também num contexto especial do Estado Novo, que é o pós-Segunda Guerra, a entrada na EFTA, portanto há todo um contexto e, muito importante, a criação dessa fundação que nos salvou naquela altura do ponto de vista cultural, não é? Era o Ministério da Cultura que não existia. E é curioso, que isso é uma coisa que também tem que ser feita, porque ainda não está totalmente bem feita. Fazer um mapeamento, como disse o Jorge, fazer um mapeamento dos bolseiros, em termos também destas questões, das questões não somente de quais os géneros, mas etárias, etc. E depois entra aqui, como na Gulbenkian também estava muito vocacionada para apoiar as artes plásticas. Há aqui duas coisas. Estou agora a pensar, ainda não tinha pensado nisto, mas o que me parece é que nós temos realmente grandes pintoras. Porque se pensarmos em termos de dimensão internacional, Maria Helena Vieira da Silva, Paula Rego, Helena Almeida, à cabeça, não é? Pronto. Portanto, e as artes plásticas, vamos encontrar muitas mulheres que foram apoiadas pela Gulbenkian. Aqui, nestes dois casos, elas estavam com a modernidade, que também há pouco foi falado. Elas eram mulheres que estavam a tratar de um território moderno, porque, mais uma vez, era um território que estava muito ligado à tradição artesanal masculina, porque são artes do fogo, e as artes do fogo implica o forno, implica aquela... Portanto, elas entraram, a Maria Keila, nesse aspecto, foi a pioneira na Viúva Lamego, não é? E elas deram continuidade nesse aspecto, por razões diferentes, como eu já disse, foram opções diferentes. Eu há pouco creio que não referi, a Maria Helena Matos optou por fazer escultura e, no final da vida, regressou à escultura.
inclusive trabalhando o vidro, mas de um ponto de vista escultórico. Portanto, são aqui percursos que se encontram, porque elas conhecem-se da Marinha Grande, porque a Maria Helena Matos vai fazer, além da exposição de 65, vai fazer também a organização da exposição, a primeira exposição de design portuguesa em 71 e a segunda exposição de design portuguesa em 73. É ela que está à frente dessas organizações, com uma equipa muito completa para a época, em que também estavam outras duas mulheres que trabalhavam com ela, que era a Alda Rosa e a Cristina Reis. Ou seja, há ali uma circunstância que foi improvável, foi completamente improvável, mas também tem a ver com... isto é uma interpretação ainda pessoal, não é? Mas é o contexto naquele momento. E há aqui, para todos os efeitos, uma figura masculina, que é o Magalhães Ramalho, que convida a Maria Helena. Não convida, na saída do Teixeira da Guerra, ele não vai convidar o Sena, ou não vai convidar o Conceição Silva, ele convidou a Maria Helena, porque ela tinha a prática na Marinha Grande. Portanto, somos todos também as nossas circunstâncias, não é? Muito obrigado. Eu acho que agora nós estamos a... Zaida, Sí. No, brevemente. de qualquer forma... Sí, que vayan pensando preguntas, intervenciones, lo que quieran. Claro, esas excepciones que nombras, ¿no? O sea, la Alison Smith, o el nombre basada en Zaha Hadid, claro, son lo que dice Jeremy Till, el punto rojo, que no marca diferencia. Son aquellas aceptadas dentro del esquema de la institución patriarcal. Pero esa excepción niega como a todas las otras, ¿no? Y ha habido mujeres excepcionales siempre. O sea, volvemos a lo mismo, la historiografía la historiografía general no las recoge. Tienes que ir a historiografías feministas, ¿no? ¿Por qué no las recoge? Por lo mismo que dije antes, porque el sistema patriarcal no valora ese lugar relegado al que se puso a la mujer y, por tanto, desde dónde puede trabajar. Mira, si pensamos en pintura, y me meto en un campo que no es mío, la pintura, por ejemplo, la naturaleza muerta es un tipo de representación no muy valiosa, entre comillas. ¿Por qué? Porque es lo que hacían las mujeres, porque las mujeres no podían pintar desnudos. Pero en cambio, cuando vos o otros hacen una naturaleza muerta, ¡ah, qué buena! ¿Y cuántas mujeres han hecho naturalezas muertas y no aparecen? Porque son mujeres y era su lugar asignado. O hacer casas. Hacer casas nos vienen los genes a las mujeres, entonces es como de pateadita. En cambio, si un señor arquitecto hace casas que son invivibles, las seguimos repitiendo y viendo en las escuelas de arquitectura, ¿no? Un uso que tiene un nombre con P y con E, para decir... ¿no? Entonces, casas que no se pueden vivir. Entonces, hay como esta diferente manera de valorar que tiene que ver con esa institución patriarcal que al final lo son todas, ¿no? Entonces, para cambiarlo, es que no solo que entremos, no se trata que las mujeres entremos a jugar el rol, porque bueno, en el feminismo hay como una corriente de la igualdad y la diferencia, ¿no? La igualdad es somos iguales que los hombres. No somos iguales que los hombres, somos diferentes, pero eso no debe significar desigualdad de oportunidades y de derechos. Entonces, tenemos que aportar y sumar al conocimiento compartido y colectivo lo que las mujeres, por roles, no por algo de... Sí que hay cosas de los cuerpos que son diferentes y nos hacen sentir diferentes y nos hacen vivir diferente y médicamente somos diferentes, pero que esos roles asignados nos dan experiencias y conocimientos distintos que es lo que tenemos que sumar. Porque estamos perdiendo... De hecho, y voy a dejar aquí, no me siento así... Noruega, el único país que llegó en un momento a tener un poco de igualdad, fue porque en los años 2000 un ministro tenía un problema, un primer ministro que no era precisamente preocupado por los derechos, sino preocupado por la economía. Un país en donde estudiar en las universidades es totalmente gratuito y te pagan y está todo bien, bueno, no sé qué, veía que había mitad de hombres y mitad de mujeres en todas las carreras universitarias y 10 años después no había ninguna mujer en ningún cargo directivo. Entonces el señor planteó que había dos soluciones posibles. Una es prohibir a las mujeres entrar a la universidad porque estaban gastando un dinero público que luego no recuperaban, o hacer leyes que hagan que esas mujeres y esos hombres, esas tareas que las mujeres no podían, esas tareas que impedían que las mujeres lleguen a esos puestos, pues se repartan. Entonces, leyes de horarios, leyes de obligar a la presencia femenina. Entonces, o sea, son como muchas vertientes, ¿no? Y para ver que no son solo dos puntos rojos, ¿no? Alison Smith, Zaha Hadid, alguna otra, seguro que hay más, cuando nos propusimos un día una arquitecta, que tuvo mucho impacto precisamente por eso, porque demostró que no éramos cuatro, que no eran cuatro,
sino que, y nosotras también nos sorprendimos porque pensamos no encontraríamos tantas ni tantas interesantes. Y sí, y paramos porque en realidad como es una cosa por amor al arte, pues no, ahora no logramos sacar tiempo para hacerlo, pero nos quedan unas listas inmensas de mujeres Cuatro arquitectas. años, ¿no? Hemos hecho 4 años, pero queremos seguir, pero no logramos arrancar de nuevo, porque tenemos mucha lista por completar. Para quem não Bueno, saiba, sim. o site, ou os sites, ou os blogs, Um Dia Uma Arquitecta, nasce de uma colaboração argentina-espanhola, genericamente. Argentina na origem, sim. E que são 4 seasons, como está agora na moda dizer-se, com uma bio por dia. Não é? E surpreenderam-se com a quantidade. Y a nosotras también nos Claro. sorprendimos. Bueno, nada. Muito obrigado. Eu agora passava a assistência para algumas perguntas que queiram fazer às nossas intervenientes. Força. Nós não mordemos. Si no se animan, termino lo que tenía apuntado. ¿Nadie se anima? Termino lo que tenía apuntado aquí para decir antes, a raíz de esto, que cuando decías por qué en cultura aparecen estas dos mujeres o todo el apoyo de... También hay un... Cuando hay algo que no es valorado, como estaba diciendo, las casas no estaban hasta que entran, ¿no? a Harvard en la Segunda Guerra, o bueno, mismo el discurso de Oslo, ¿no? Que es arquitectura y lo que no es arquitectura, cuando él se dedicó a hacer viviendas, muchísimas, bueno, no sé, habría que entender qué quería decirnos con sus discursos, pero cuando una actividad adquiere valor, es apropiada, es como quitada de las mujeres. Entonces, el Ministerio de Cultura era nuevo, era como, no importa, ahora en cuanto adquiere valor, que es dinero y presupuesto, quita, ¿no? La medicina originalmente es asignada a las mujeres porque tiene que ver con los cuidados. Y el primer manual de medicina del siglo XV que se escribe en Bolonia es la apropiación de textos que habían escrito mujeres antes, ¿no? Entonces desaparecen las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que habría como 2 cosas para intentar cambiar, al menos desde nuestro... uno es, bueno, en todos los ámbitos, que tenemos que tener una igualdad de representación. No hay nada, o sea, y no tiene que ver con el mérito, porque no todos los señores que están en puestos sabemos que no tienen méritos. Entonces el día que haya tantas mujeres malas, tontas y ineptas, igual que hombres tontos, malos e ineptos, pues es igualdad, es igual, es la humanidad, es así. Y la otra es cómo incorporar esos valores no patriarcales nos va la vida. Que nos va la vida. Precisamente esos valores no patriarcales es cuidar la vida y cuidar el planeta. Y es la crisis que tenemos en este momento, COVID empeorada por la guerra, ¿no? O sea, realmente el sistema patriarcal no nos ha llevado a un buen puerto. Hay que cambiarlo. Bom, não sei se há alguma questão. Força. Acho que vem aí um micro, Ana. Espera aí, Que ahí viene. Já que ninguém fala, só dar aqui alguns dados. Há pouco estávamos a falar da questão do colonialismo, não é? E a Ana Fernandes fez uma intervenção no sentido de como o presente, de alguma forma, e muito bem, é explicado pelo sistema. Só para dar aqui alguns dados, que a Patrícia já sabe, mas de qualquer maneira, nós, só por curiosidade, por exemplo, outro dia pedi ao Luís Lage, que é professor em Maputo, qual é que seria a proporção de raparigas estudantes de arquitetura em Maputo em relação aos rapazes? É 1/5. Contraria a nossa situação contemporânea de sermos já mais de 50% das nossas alunas serem mulheres. E depois, curiosamente, em Luanda, na Universidade Agostinho Neto, a proporção era exatamente a mesma. Pronto, portanto, aqui temos esta situação interessante, de facto, das nossas colegas, ou se quisermos, num tom mais ativista, as nossas irmãs africanas estarem ainda a dar os primeiros passos nas escolas de arquitetura para se... Mas é mais complexo que isso. Pronto, completamente contextual. Pronto, Cada país tem a sua história nessa... Mas em relação a isto... Depois, a questão há pouco falavas da Estanco, claro, nós estamos sempre a voltar à Estanco, a Estanco tem uma vida, enfim, o design dela profissional
é muito interessante, porque é uma espécie porque nos recorda, de facto, as dificuldades que as mulheres tiveram para chegar à profissão, e da nossa experiência no contexto africano, as mulheres só chegam à profissão por via familiar. Portanto, porque são casadas com outros arquitetos e, enfim, eventualmente têm sucesso em África porque não há outros profissionais, não há competição. E, portanto, elas são necessárias, são usadas porque são necessárias. Se calhar na metrópole, as colegas, como recordava a Maria Carlota Quintanilha, nunca mais saíram do seio familiar e nunca mais saíram de casa, enquanto ela, enfim, enfrentou um pouco do mundo. Isso não significa que depois elas tivessem mais reconhecimento público, quer dizer, enfim, como tu muito bem apontaste. De qualquer maneira, havia exceções. Maria Emília Caria é uma exceção, Sim. por exemplo. Ela é um E ao contrário do que nós hoje reclamamos o direito de sermos chamadas arquitetas, estas mulheres queriam ser chamadas por arquitetos, porque elas viam o reconhecimento da sua qualidade profissional quando as chamavam pelo aquilo que era. Pronto, portanto, isso também penso que é interessante percebermos depois as diversas nuances, não é? E o modo como as mulheres também se posicionam ou se vão posicionando em relação à própria profissão. Claro. Portanto, era só um pouco sobre... Eu não conheço nada de estudos de género, estou também a aprender um pouco, acho muito fascinante, mas os dados, para mim, os números, para mim, dizem-me sempre qualquer coisa. Por isso que eu queria chamar a atenção para isto. Nos dados, basta ver que nos Estados Unidos a percentagem de mulheres inscritas com autorização para projetar tem uma percentagem bastante assustadoramente mais baixa do que era expectável, enquanto no Brasil já vais para lá de 60%. Ou seja, há uma história das profissões nos países, no acesso à profissão, na condição elitista ou não da profissão. Por exemplo, nos Estados Unidos isto se explica com a dureza e com o custo das provas para aceder à profissão. Eu, por acaso, há bocado não falei, agora lembrando das tuas arquitetas de África, não é muito diferente da Maria José Marques da Silva, não é? Aquilo que eu, a essa altura, chamei o paradigma fundacional é a Maria José Estanco não consegue sequer entrar na profissão, a Maria José Marques da Silva, alguma historiografia nacional, às obras de ambos, dela e do marido, põe a autoria só nele. Não é? Hoje já não, mas quer dizer, não é? E há sempre, enfim, uma vaga minorização da importância dela. E voltamos também, contexto privilegiado, filha do mestre Marques da Silva. Quer dizer, a entrada dela na profissão é de tapete vermelho, não é? É o diretor da escola, não é? Por isso é que eu gosto muito das duas Maria Josés, não é? Porque, para lá da condição de mulheres, transportam as condições geográficas e as condições de classe. Bueno, interseccionales. E por isso é que são tão entusiasmantes para refletir sobre o que é. Mas este paradigma... Temos ali uma hay una pregunta ya. Diz? É uma questão de família, é uma questão de proximidade de família, é uma questão de casamento. Claro, classe. É uma questão de classe. É uma questão de pertenceres ou não à elite, não é? Que é uma condição de uma ou de outra. Sim. E acontece isso por todo lado. Por todo lado, não é? Todo claro. Por favor. Eu não sei se estão a ouvir. Sim, estamos a ouvir. Não trazia nada preparado, mas achei que devia agradecer a vossa belíssima mesa e dar um pequeno contributo e que tem a ver com umas palavras que há bocado ouvi. Era se nós, talvez por causa do meu posicionamento, ser mais pela esperança e pelo positivo do que pelo lado negativo. Ou seja, sempre vi os meus últimos anos, ou os meus anos, sobretudo na docência, no ensino da arquitetura, como uma obrigação de
elevar a esperança indiscriminadamente de homens e mulheres. Tive provavelmente tantas mulheres como homens estudantes. Claro que neste momento já são mais mulheres na FAUP. E uma das questões que tenho posto ultimamente, poderá ser um bocadinho fraturante e de improviso, é chegar à sala e perguntar, e avisar alguns que são mais jovens, para o ano estão lá, vão ter que maturar. Eu quero ver autores, não quero ver colaboradores de escritórios. Eu estou aqui para criar autores. Tem sido, ao longo da minha vida, uma oportunidade de me afirmar como arquiteta realizada, sobretudo como mulher, mãe e avó, e, portanto, eu sei que provavelmente fui uma privilegiada e fui uma menina que saiu da cidade da Guarda quando não havia nenhum arquiteto no distrito, portanto, e tive o luxo de pertencer à única turma mista do equivalente ao vosso 12º ano. Portanto, eu e 2 rapazes, a única turma mista da escola, porque ia para a arquitetura. Um foi para padre, outro foi para engenheiro, e eu vim para a Escola de Belas Artes. E quando me aproximava da vinda para as Belas Artes, tive realmente o luxo de ter uma mãe que, convocada pela cidade, pelas senhoras da cidade, para um chá, para prevenir se deixaria uma filha vir para as Belas Artes. Já nesses anos 60, tive uma mãe que disse: as minhas filhas estão preparadas para ir para todo o mundo. Portanto, eu realmente fui filha de uma grande mulher que teve 4 filhas e 2 rapazes no final, e todas fomos para a universidade e para diferentes partes do mundo. Portanto, as Belas Artes, e portanto é provável que deva a essa enorme mãe esclarecida o facto de nunca ter pensado na questão do género. Pois, é verdade. Ou seja, a realização. A minha irmã mais velha foi para Direito, a minha segunda irmã mais velha foi para Medicina, eu fui para a Arquitetura e a quarta foi Geógrafa. Portanto, nenhuma de nós jamais pôs a questão do feminismo. Teresa, Sobretudo, é possível. Sobretudo porque fomos obrigadas a tirar a carta aos 17 anos ou 18, porque o meu pai achava que as filhas tinham que ser livres e, portanto, não tinham que tirar a carta para não dependerem de homens. Teresa, muito possível, mas é uma bela reflexão, obrigada. A segunda eu fecho já, porque é para vos dizer o seguinte: a expressão mais importante que eu ouvi para hoje e para o nosso contributo é esta: diferenciam-nos, os arquitetos e as arquitetas diferenciam-nos uma coisa que a Zaida pôs e convém ficar na cabeça, que é: a arquitetura só se faz em equipa. E a mulher tem um enorme handicap, que é o de se achar autossuficiente. Nossa. E, portanto, ter muita dificuldade Estou no em fazer equipas, em fazer equipas
e, portanto, ao contrário dos nossos colegas homens. Portanto, eu tenho este contributo para dar. Se nós não treinarmos o espírito de equipa, o espírito de insuficiência e de pedido de ajuda. Pedido de ajuda, não teremos essas, porque os nossos colegas têm esse hábito social espantoso de se reunir em almoços e trocas de impressão sobre materiais de construção. Nós aí estamos a cuidar dos filhos e jantar, sobre materiais de construção, sobre a última tela asfáltica, sobre o que for, e nós, se não cultivarmos o mesmo espírito, realmente fragilizamos. Teresa, posso só... E pronto, eu termino já terminei. São aí várias provocações que hoje não temos tempo para. A Zaida estava a dizer que só essa última frase dava para mais um debate e é verdade. Nós somos socializadas para 1 milhão de tarefas. Nós somos, portanto, socializadas para raras vezes trabalharmos trabalhamos sozinhas, mas trabalhamos sempre no contexto coletivo. Não é? Isto é o contexto de socialização. Eu não estou a falar da pessoa A, da mulher B, da mulher C. Não é? Cada uma depois terá as suas idiosincrasias. O que prova a história da arquitetura é que se há alguém que se crê autossuficiente na autoria, diz a história da arquitetura, são os homens. De tal maneira, e achei curioso há bocado, por um lado, não é? A Zaha Hadid ser um red spot, não é? Por um lado, mas também a Zaha Hadid, quando ela toma o espaço dos homens, não é? Os adjetivos que eu ouvi dizer sobre ela também são muito curiosos, não é? São profundamente misóginos. Mas eu não quero falar de Zaha Hadid, que me interessa particularmente pouco. Mas, Teresa, eu não dou aulas há tantos anos quanto isso, mas nunca me deparei com alunas com dificuldade de construir interações no trabalho de grupo. Pelo contrário, como somos socializadas para não levantar a voz, ao contrário de mim, que sou obviamente um falhanço do patriarcado, e somos socializadas para ser domésticas no sentido de, como é que dizia o outro senhor, não sei quanto, não é? Recatadas e do lar. Às vezes o que eu vejo nos grupos das minhas turmas é imensas competências por parte das nossas estudantes e um enorme pejo, um enorme medo até às vezes de se imporem. Isto sim, eu acho que é uma tarefa que nós, enquanto professoras e professores, temos que contrariar os estereótipos nos contextos das nossas salas de aulas. E só mais uma dica sobre o contexto de sala de aula. Eu, quando falo de negatividade e falo de violência, eu falo porque tenho consciência disto no cotidiano. Mas tudo o que eu falo em contexto de docência, em contexto de proximidade com as outras estudantes, investigadoras mais jovens, é exatamente apostar no reforço do positivo e do quão importante é a capacidade de construir rede. A Zaida não sabe, mas há 10 anos, quando eu comecei, há 11 anos, quando eu comecei com estas obsessões, fui bastante maltratada aqui pelas terras de Portugal. Não é? Enfim, a gaja das gajas foi a coisa mais fofinha que eu devo ter ouvido. Tudo o resto é daí para baixo, não é? De pares, não é? E a única coisa que me aguentou foi o facto de existir rede internacional. A única coisa que me aguentou foi chegar a Barcelona, foi chegar a Madrid, foi chegar não sei onde, e estarem lá as companheiras de luta, de investigação, de docência destas questões. E nós temos uma enorme capacidade de trabalhar em conjunto e as coisas que temos montado internacionalmente são a prova disso. E das nossas estudantes também. Mas pronto, não vamos trocar agora. Isso fica para depois. Obrigado, Patrícia. Zaida, talvez Sí, para fechar a para sessão. terminar con este tema.
A través del trabajo que hice para este libro que comentaba antes, el de Mujeres, Casas y Ciudades, más allá del umbral, lo que me enseñó la historia, revisar la historia para encontrar a todas estas mujeres que figuran en el libro, que son más de 300, es que fue posible su presencia y su poder trabajar y su poder hacer por las redes de sororidad, por redes entre mujeres y por un apoyo entre mujeres. O sea que eso es fundamental. Y me voy a 1405. Christine de Pizan escribe La ciudad de las damas en 1405 y precisamente empieza donde tú estabas diciendo que las mujeres no saben estar entre ellas. Ella empieza el libro comentando que no entiende, no sabe por qué los hombres, toda esta lucha, ¿cómo se llama? Esta batalla de las rosas, bueno, de poemas y de escritos, de romances, en que se hablaba que las mujeres eran mentirosas, que eran peleadoras, que eran celosas, que eran... Y ella dice, o yo estoy ciega o el mundo que yo veo es otro. Las mujeres que yo veo y con las que yo trato, una mujer que en 1405, viuda, con 3 hijos y no se volvió a casar y escribía para reinas y se ganaba la vida. Y escribió ese libro que es precioso, La ciudad de las damas, una ciudad de sororidad, de encuentro, donde 3 damas, la sabiduría, no me acuerdo, las 3, le ayudan y le explican, porque ella no entiende por qué la sociedad ve así a las mujeres, por qué la sociedad ve que ella no lo ve. Y entonces, bueno, creo que es parte de la estrategia del patriarcado de generar en la mujer sin confianza, ¿no? En las otras, en sí misma, etc. Helena. Já agora, uma coisa pessoal, mas que acho que é importante partilhar. Em termos de redes, eu tive o gosto de pertencer a um projeto europeu, que foi o primeiro projeto europeu para celebrar mulheres, arquitetas e designers, que é o MOMOU. Fantástico. E peço-vos que o projeto, o site continua a funcionar, apesar do projeto ter acabado em outubro de 2018, e se puderem, passeiem, naveguem, porque inclusive estivemos em diálogo com um dia uma arquiteta e foi um projeto que durou 4 anos, que teve como liderança em Turim, no Politécnico de Turim, e realmente se visitarem o site é uma grande alegria para nós. Muito obrigada. Bom, muito obrigado. Vamos Que é o fechar. último livro. Obrigado a todos e a todas por estarem aqui. Muito obrigada. Um aplauso às nossas conferencistas.